Boa noite, professor. Beijo. Leodemir, boa noite. Rosiane. Não estou te ouvindo, Rosiane. Tá me ouvindo agora, professor? Agora sim. Essas duas peças junto, meu Deus do céu, vou tacar fogo na casa. Danilo e quem mais? Danilo e Alaí. Boa noite. Acho que saudade de você, Saulo. Que bom. Boa noite, Leodemir. Vendo, professor, quem não deixa eu prestar atenção na sua aula é o Danilo. Olha, ele já tá com o celular na mão, ele já vai começar a mensagem aqui e vai fazer eu começar a rir. Postei a foto do link lá no grupo aqui, ó. Aham. Tá. Sei. Tá bom. Conheço vocês dois e não é de hoje. Gente, tá aparecendo que tá gravando aí para vocês, certinho, bonitinho? Sim, professor. Avisem lá no grupo do WhatsApp, sem ser o dos alunos, que o professor já está em sala, tá? Égua, professor. Deixa eu falar um assunto aqui para eles. Para os meninos, principalmente. Assim que chegar mais gente, senhor, deixa eu falar. É uma causa, é uma bela causa, principalmente para o pessoal que mora aqui em Abaeté, para quem puder me ajudar, é ótimo. Eu não, né? Outras pessoas, na verdade não vai ser eu, mas eu vou estar encaminhando. Claro, fique à vontade. Assim que entrar mais gente, tá? Fique à vontade. Eu vou mesmo. Vou falar com a mamãe pra gente tirar um dia pra gente ir lá. Fala, mana, com a tua mãe pra gente tirar o dia pra gente ir lá. Ah, não, né? Não tem problema. Boa noite, tchau, um abraço. Tchau. Letícia? Estás me ouvindo? Põe teu no mudo, mano, que a gente tá ouvindo tudo que tu tá falando. Desculpa, professor, sinto muito. Sem problemas. Vamos lá, gente. O que você quer já, filha? Rosiane, coloca lá no grupo, por favor. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Cid, tudo bom? Tudo ótimo, senhor. Não estou lhe vendo mais. Tô aqui na minha rede, me balançando aqui. Sabe como é uma rede? É uma rede, né, professor? Com certeza, eu queria estar numa agora. Olha o filho do José. Oi, filho do José. Gente, tava com saudade já dele. Que eu não tava vendo ele aparecer nas aulas. Cadê ele? É verdade. Olha o que ele faz agora, ó. Olha aí, tá vendo? Enquanto o pai estuda, ele joga. Joguinho. Vamos lá, gente. Eu queria que o Luiz deixasse, né? Eu fazer isso. Eu estudar e ele ficar quieto. Deixa eu ver quantas pessoas eu tenho aqui pra gente já poder conversar a respeito. Rosane, chegaste a compartilhar aquele livro? Não é, professor? Chegastes a compartilhar aquele livro? Não. Eu acho que mandaram lá no grupo. Foi a Rita que mandou, porque eu tinha saído no final da aula. Peraí, deixa eu te achar aqui. Eu comprei o livro. Tá até baratinho, viu, gente?
Não tem um que está em PDF, a gente vai utilizar para hoje, uma parte dele. Aquele manual do direito civil, professor, Isso. eu coloquei lá no grupo. Tu colocaste lá no grupo? Coloquei, mas o pessoal não se manifestou em nada, mas eu acho que eles Não, viram. deixa. Me Ela marca. colocou, professor, tá Foi lá tu que me no grupo. perguntaste no WhatsApp se era esse? Eu Fui eu. enviei para o senhor Me, ele. me Também. marquem lá. Não, perguntaram sobre o manual e perguntaram também acerca do volume que era Direitos e Obrigações. Quem me perguntou acerca do manual, me marca lá no WhatsApp, por favor, que eu vou botar no grupo, que a gente vai usar esse livro hoje, e eu quero disponibilizar tanto ele lá no grupo quanto no chat, aqui. Tá, obrigado. Apareceu? Apareceu, obrigado. E eu vou colocar ele também aqui no chat, para a gente poder conversar sobre esse livro, tá? Eu vou querer algumas atividades a respeito dele. Meninos, vocês que não estão aí com computador e tal, primeira coisa, vocês sabem disso, webcam ligada. Tá? A Rosane já entrou com a webcam ligada, a Leodemi já entrou com a webcam ligada, todo mundo já entrou, José. Isso é uma forma da gente aferir a frequência, tá? E até uma forma da gente deixar a aula cada vez mais participativa, tá? Professor, Danilo está aglomerando ali, mas tudo bem. eu fiz de leve. 1 metro de distância, 1 metro. Um metro de distância, tá aí. Iris, vamos lá. Aí. Rosângela, Bruna, Cisne, Manuela, Daniele, Franciele, Ana Prado, Rita de Cássia, todo mundo com as webcams ligadas. Não pode fazer isso daí, não. Ó, já tá até de máscara, tá vendo? Tá certo. Gente, vejam lá no chat o livro que eu passei para vocês aí, por favor. Vejam se vocês já conseguem visualizar. Tá? É o Manual de Direito Civil, 2020, volume único, do professor Pablo Stouza, tá? Então, aí o Danilo, com o colega dele, vejam aí se vocês conseguem. Um abre no celular, enquanto o outro está escrevendo e tal, para a gente já poder ir. Só esse livro que é grande, é? Oi? É esse livro que é grande que o senhor passou? Esse livro é a versão PDF desse aqui. Pois é, 500 e poucas páginas, né? Isso. Puta que pariu. Não, esse daqui, o meu tem 1720, mas vocês não vão estudar 1720 páginas, não se preocupem não. É porque eu expliquei para vocês no início do semestre que ele é todo o conteúdo de direito civil, tá? Esse daqui que está em PDF são 2.943 páginas, quase 3.000 páginas, tá? Professor, Diga. seu áudio está baixo de novo. Meu áudio está baixo de novo? O seu. O O meu. Sidney Peraí. falou, eu ouvi ele bem alto. O senhor que está baixo. Melhorou? Não, tá mesmo jeito. Peraí.
E agora, como é que a gente está? Melhor. Pra Melhorou? mim. Sim. Então tá ótimo. Leodemir, meu áudio tá bom aí para ti? Tá parecendo bom? Perfeito o áudio aqui para mim. Tá, Tranquilo. obrigado, querido. Vamos lá, os alunos que estão entrando, boa noite a todos, tá? 9h15, vamos começar a nossa aula, tá bom? Gente, eu passei aqui no chat para vocês, tá? Olha o Alain aí, fazendo graça. Tudo bem, está tudo gravando, vocês têm ideia do que acontece. Mas tudo bem. Eu passei aqui no chat para vocês, também passei lá no grupo do WhatsApp, tá? O livro, o Manual de Direito Civil. O que eu vou querer fazer com vocês, tá? Nós vamos fazer uma atividade. Eu vou querer uma atividade desse livro, tá? Vamos abrir ele aqui conjuntamente para a gente poder ter acesso, tá? De uma forma melhor. Vamos lá. Todo mundo está me ouvindo bem, né? Então, ótimo. Isso aqui nós já estudamos no primeiro semestre. Aqui, gente, vamos lá. Quantos alunos nós temos nessa turma? Professor, eu acho que é mais de 40, mas que assiste às aulas está dando. Nas aulas, assim, sem ser só na minha. Vocês têm uma noção? 40. Ai, me deu uma dor agora. O professor tem 38, 40. Tá ótimo. 35 a 40. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá, que eu vou pegar aqui o Código Civil para a gente poder estudar. Eu vou só aumentar aqui um pouquinho a fonte para a gente poder conversar melhor a respeito disso. Aumentou demais. Abram aí o Código Civil de vocês no artigo 79, por favor. Diogo, tu consegues ligar a tua câmera, Diogo? Professor, qual é o artigo? Artigo 79. Tá escutando, professor? Tu consegues ligar a tua câmera? É que eu consigo, só que eu tô com o carregador, tipo, eu tô sem PC no momento, aí eu tá carregando meu celular. Aí, tipo, fica uma posição meio Sem problema, não se preocupe. desconfortável pra ler e... Tudo bem, sem problema nenhum. Professor, Evelyn, tu conseguiste achar o 79 no Professor. Código Civil? artigo 79. Isso. Vamos lá, gente. Nessa parte inicial, tá? A gente precisa compreender aquilo que eu já havia falado anteriormente, tá? Primeiro nós fizemos uma diferença entre bem e coisa, tá? Inclusive, eu vou até pegar o nosso cronograma da última aula para a gente dar uma revisada.
E aí nós deixamos para essa aula uma atividade, não foi? Sim, professor. Viram? Cadê? Não. Vamos lá. Vocês querem falar ou eu vou apontando? Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro ouvir a atividade, tá? Nós vamos pegar esse primeiro bloco da aula para abordar a atividade. E depois nós vamos trabalhar a partir do artigo 79 do Código Civil, no livro 2º, que ele fala dos bens, tá? Então a gente vai começar a entender essa classificação de bens, o que o Código compreende como um bem imóvel, o que o Código compreende como um bem móvel, o que o Código compreende como um semovente, né? Então, essas questões nós vamos já começar a evoluindo também dentro da sistemática do Código Civil, tá? Nós deixamos na aula anterior uma atividade. Então, eu quero saber se algum aluno ele quer se manifestar, abordar a sua pesquisa, ou eu posso aqui escolhendo, tá? Eu vou só terminar de compartilhar aqui na tela, vou dar um pause Professor, e poder ver vocês melhor, tá? posso Pronto. começar? Diga. Queres falar, Rosane? Queres começar? Posso começar. Então, O começa. vento tá atrapalhando ou Não, tá dando para ouvir bem? tá dando pra ouvir. Professor, eu fiz uma pesquisa, tentei pesquisar bastante coisa, mas logo de início eu achei um pouquinho de dificuldade para conseguir achar um conceito certo para bem e um conceito bem definido para coisas. E aí eu cheguei à conclusão de que não existe um consenso doutrinário, né, sobre esse tema. E então eu dei uma pesquisada sobre a Maria Helena Diniz para ver sobre o que ela falava sobre isso, sobre bens, sobre coisas. E ela colocou assim, professor, foi mais baseado mesmo no pensamento dela com o do Silvio Venosa, eu acho que é assim o nome dele. Que bens seriam espécie de coisas. Aí eles explicam que isso se dá pelo fato da palavra coisa ter um sentido mais amplo, abrangendo não só os bens, não só as coisas que podem ser apropriados, né? Porque coisas são objetos corpóreos, tudo que existe no mundo material e imaterial, exceto o ser humano. Uhum. Aí eles complementam que isso, também compreendendo que tudo que existe no universo e o que não pode ser objeto de... Tipo assim, que um espaço é algo que a gente não pode denominar como um objeto ou uma coisa, porque está além do que se pode tocar ou sentir. Não consegui entender muito bem essa parte, né, do pensamento deles. Porque o espaço, o ar, seria contraditório a ser um bem ou ser uma coisa. E no final eles dizem assim, eles tentam explicar bem melhor que coisa é tudo que existe com exceção do homem. Os bens são coisas úteis, suscetíveis de apropriação e que também possuem um valor econômico. É como se essa coisa fosse, como se coisa fosse um gênero e bem uma espécie. Aí assim vão estar um encaixando ao outro, um vai sempre complementar o outro, mas nem sempre um bem parece uma coisa, né? Eu tentei pesquisar, professor, mas eu não consegui achar assim algo que me explicasse direito. Não, olha, bem é isso, bem jurídico é toda outra utilidade ideal que tenha um objeto de direito. Eu não consegui, eu acho assim, caracterizar de fato o que é uma coisa, o que é outra. Tanto que a Maria Helena Diniz, ela dá mais ou menos uma explicação, que eu acredito que seria desse livro que a gente iria iniciar agora, que fala sobre bens. Ela citou o nome do livro, mas eu não me recordo agora. A minha pesquisa foi basicamente baseada nisso, nesse pensamento deles, porque não tem uma doutrina que diga
de fato, é isso e pronto. Mas Gostou? o que que tu achas? Já vou te dar a palavra, Anderson. Mas tem algum problema? Aconteceu alguma coisa? Eu acho que foi o Danilo. Foi o O Danilo? Alain quer falar, quer dar uma Diga. observação. Depois. Depois, tá. Então, mas de acordo com a questão doutrinária, de acordo com a tua compreensão, o que que tu entendes por diferenciar coisa de bem? Os bens, eu acho que seria tudo. Calma. Que a gente pode se apropriar. Não, sem ler. Eu quero a sua interpretação a respeito da pesquisa. Sim, então o coisa seria tudo aquilo que existe assim no universo. Agora, de bem, eu acho que é tudo que a gente pode ter e de fato falar assim, olha, eu acho que isso aqui é um bem, porque para mim pode ser algo, pode ser um bem, para outra pessoa não pode ser, né? Eu acredito que uma caneta que é minha é um bem, é meu. Uhum. Será que é isso? Agora, para mim é um bem, eu não sei para outra pessoa, porque é algo que fica meio amplo, não consigo assim explicar muito bem, professor. Tá. Mas eu acho que é algo que eu posso dizer assim que é meu, que eu posso vender também, exceto o que o senhor tinha explicado quando o Erasmo falou, né, na aula passada, que da conduta, parece, eu acho que era a conduta dele, Uhum. que não poderia ser vendida, né? Sim. Obrigado, querida. Sua pesquisa ela foi excelente, tá? A gente só precisa fazer algumas adaptações aí nesse sentido de deixar um pouco mais delimitado essa diferenciação de bem e coisa, porque isso é muito importante, uma vez que nem todas as coisas, vão ser objeto de proteção jurídica. Professor, Tá? Tem que saber. Só um instantinho. Diga, Bruna. eu queria dar uma continuidade no que a Rosiane falou. Tá, eu já vou lhe dar a palavra. Só um instantinho. Então, assim, a gente precisa só alinhavar uns pontinhos, tá? Porque a nossa disciplina, bens e negócios jurídicos, nós temos um objeto muito específico de proteção, né? Então, a gente precisa saber onde nós estamos atuando, aonde essa proteção jurídica irá atuar, para a gente poder ali fazer essa compreensão do objeto de estudo na disciplina de bens, principalmente na parte de bens, tá? Mas a gente já vai alinhavar nesse sentido. Bruna, qual a sua contribuição, querida? Ligue sua câmera para eu poder lhe Não, ver. professor, não tá pegando a câmera aqui. Tá. A minha fonte, na verdade, foi no Direito das Coisas, onde eu pesquisei. E eu queria falar um pouco sobre aquela pirâmide que o senhor colocou, que eu fiquei bem intrigada na hora que o senhor colocou a pirâmide, quando em cima estavam as coisas, no meio os bens e no final o bem jurídico. Uhum. Como a Rosiane falou, coisas, na verdade, é tudo que existe. Tudo que a gente pode ver, um celular, um videogame, alguma coisa, tudo isso é coisas. E os bens são bem... eu identifiquei como bens imateriais uma certa causação de créditos ou usufruo sobre ações ou cotas de uma sociedade. Isso são bens imateriais. Um bem pode ser, como a Rosiane falou, um celular meu é um bem meu, é algo que eu tenho, é algo que eu posso comprar, vender, tudo o que eu quiser fazer é isso. E os bens jurídicos são aqueles amparados pela ordem jurídica, por isso que sempre está lá no final, está no finalzinho da pirâmide. Um exemplo deles é o direito à vida, à liberdade e entre outros. Isso são bens jurídicos, são os teus bens que tu tem direito a isso. As coisas, voltando,
É tipo uma espécie de bem da natureza corpórea e suscetível de medida de valor. Um exemplo, como o senhor falou, que tanto uma coisa pode ser uma coisa, pode ser bem, e um bem não pode ser uma coisa. Um exemplo disso é a honra. A honra é um bem imaterial, mas não é uma coisa. Assim como um imóvel é um bem material e é também uma coisa. Onde foi que tu pesquisaste isso? Qual foi a tua fonte? No Código Penal, do Direito das Coisas. Código Civil, Direito das Coisas. Tá, já ia te falar que a gente não do Código Penal aqui. Confundi. E essa parte, Direito das Coisas, ela é bem mais para frente, até porque o código ele fica nesse sentido, direito às coisas, direitos reais, tem uma inadequação redacional, né? Por isso que a gente não avança, a gente precisa ir compreendendo essa escadazinha de conhecimento, tá? Eu vou ter que discordar de ti, com todo respeito à sua pesquisa, tá? Mas, como a gente colocou na aula anterior, coisa é o aspecto mais amplo, tá? Coisa é absolutamente tudo que existe, com exceção do ser humano. Então, a minha honra é uma coisa, a luz solar é uma coisa, o ar que eu respiro, que a gente respira é uma coisa, tá? Porque ele existe independentemente afastado do ser humano. Então, tudo que existe, tanto no mundo fático, no mundo material, quanto no mundo das ideias, é uma coisa, tá? Isso daí tem que ficar muito claro para vocês. Por isso que ele está no topo da pirâmide invertida, é claro, mas ele está de uma forma, um topo de uma forma mais cartesiana, mas é uma base de tudo, porque é ali que é a maior concentração de objetos, sejam eles materiais ou imateriais, ali excluindo o ser humano. Quando eu trabalho bens, tá? Eu já vou abordar, e aí vai ser a atividade da aula de hoje para a aula que vem, como eu vou diferenciar essa coisa de um bem, tá? Evelyn, eu já vou ler aqui a tua resposta, deixa eu só finalizar aqui o meu raciocínio, Professor, tá? ela pediu para mim ler aqui para ela. Quando você terminar, eu Eu leio. já vou ler aqui, eu estou lendo no... Tá bom. Então, Bruna, a gente só precisa fazer essa ressalva no sentido de que coisa é realmente tudo, seja da forma material ou imaterial. Já o bem é quando eu posso exercer o meu domínio sobre aquilo, é quando eu tenho um proveito econômico sobre aquilo, e aquilo existe de forma alheia à minha própria existência ou a de outra coisa, que a gente chama de regime autônomo, né? Então, a gente precisa fazer essas compreensões, tá? Eu acabei de dar, inclusive, a resposta da atividade, que seria da aula que vem, mas só porque, como você avançou na temática, eu precisei trazer um pouco mais nesse sentido de fixar essas diferenças entre coisa, bem e bem jurídico, tá? Então, faça só a retificação nesse sentido, com relação às suas anotações, tá? De forma que a minha honra também é uma coisa, e ela, sendo uma coisa, ela vai ser um bem. E por ser um bem, tendo ali a apreciação, tanto econômica quanto de sua violação, tanto um regime jurídico quanto a minha subordinação, ela vai se tornar um bem protegido. Então, ela vai ser um bem jurídico, um bem da vida protegido, um bem jurídico, tá? Então, a gente precisa só fazer essas ressalvas. Cadê Professor, Oi, Rita. deixa eu só complementar o que a Bruna falou, porque ela falou sobre a vida e a honra como bens jurídicos, uma coisa assim, né? Sim. Falhou um pouco. Eu anotei aqui que bens jurídicos não patrimoniais, a vida e a honra são vistos como bens jurídicos não patrimoniais. Uhum. E os bens jurídicos, eu vou ler aqui, peraí. Bens jurídicos são os de natureza patrimonial. Tudo aquilo que se possa incorporar ao nosso patrimônio é um bem. E existe outro bem jurídico não patrimonial, que é a vida e a honra.
certo? Perfeito. Então, a gente Aí, tem o que se chama de patrimonial ou extra-patrimonial, tá? A gente faz ali uma divergência também nesse sentido, mas é só uma divergência terminológica, não há nada ali muito nesse sentido, principalmente a início para vocês, não há essa diferença tão grande entre material ou imaterial, patrimonial ou extra-patrimonial, tá? Isso daí tá acertado a sua pesquisa. Anderson, cadê o Anderson? Professor? Cadê Tô o aqui, Anderson? professor. Tá aí, Anderson, vamos lá. Tô aqui. Tô te vendo, rapaz. Bora lá. Quando... E aí, tudo bom? Tudo ótimo, querido, e com você? Ai, vocês são uma bênção. Bora! Tudo certinho. Vamos lá. Quando eu faço uma análise, Anderson, a respeito das coisas, e eu vou retirar dali o ser humano, Sim. por que eu não consigo incluir o ser humano como uma coisa ou como um bem? Pode repetir só o final, que eu não entendi o final, que travou aqui. Repito, com certeza. Quando eu vou fazer essa diferença, principalmente do conceito de coisa, em que a gente aborda que coisa é tudo aquilo que existe, com exceção do ser humano, por que eu faço essa diferença de coisa é tudo aquilo que existe, com exceção do ser humano? Porque o ser humano não pode estar ali enquadrado dentro do conceito de coisa, dentro do conceito de bem ou de bem jurídico? Olha, pelo que eu pesquisei, porque muita coisa, certas coisas até confundiram minha cabeça, porque eu fui até um pouco adiante, como o senhor falou no assunto aí, eu fui até um pouco adiante, que eu já estava lendo até tipos de bens materiais, e, bom, assim, eu não sei dizer exatamente porque o ser humano não se enquadra como uma coisa. Porque, como a colega falou aqui no chat, né? A Evelyn falou aqui no chat, que todo bem é uma coisa, mas nem toda coisa é um bem. E eu concordo com o que ela falou, né? Eu não fui muito a fundo nessa parte do... porque não se enquadra, né? Como uma, nem como um bem também. Eu não fui muito a fundo nessa parte. Assim, eu não pesquisei assim muito o conceito. Fui mais assim, logo na diferença, sabe? Na diferença. E o que eu pesquisei, o que as colegas falaram aí. Falaram sobre eu até pesquisei um vídeo, eu vi um vídeo no YouTube, né, sobre as duas partes que divergem. No caso, alguns estudiosos do direito divergem, né, outros, porque uns falam que as coisas, elas são os gêneros parece, né, as coisas são gênero e os bens, palavra agora, não sei se o senhor pode me ajudar. Eles falam coisas são os bens são outra coisa que eu me esqueci aqui. E tem outros que falam que os bens são gênero e as coisas são essa palavra que eu me esqueci. Espécie. Que eu não estou me lembrando agora. Não sei se o senhor pode me ajudar. Assim, coisa, ela é o gênero, né? Já os bens jurídicos, os bens materiais, os bens imateriais, corpóreos e incorpóreos, a gente considera ele como espécies de coisas, tá? Sim, espécie, isso, lembrei, espécie, isso. Perfeito. Só que quando eu falei pro senhor, só desculpa interromper o senhor. Sem problema. Só para não terminar, posso terminar? Claro. É porque assim, né, ele fez duas bolas e algum
muitos colocaram, por exemplo, coisas naquela bola e colocaram uma bolinha menor dentro. E outros, entendeu? Já entendem. Outros já entendem os bens só e uma bolinha menor dentro, coisas, entendeu? E tem uma terceira que os bens eles são bens são iguais às coisas, entendeu? Ele não tem uns que eles consideram sendo é uma terceira hipótese. Isso que eu vi. Para nós, obrigado, Anderson, pela sua contribuição. Para nós Nada, vamos professor. adotar. Que isso? Para nós Desculpa vamos se eu não respondi assim, eu queria ouvir, mas porque eu não sei Calma, que a gente vai especificamente chegar conceitos mesmo, sabe? vai chegar lá, sem problemas. Só dois pontos que a gente tem que abordar. O primeiro ponto é que, para nós vamos adotar a teoria, que é inclusive a teoria majoritária, no sentido de que coisa compreende bens. Tá? Coisa é maior, e quando eu vou trabalhar o conceito de bens, eu trabalho de uma forma já pormenorizada, uma forma mais selecionada. Tá? Segundo ponto, quando eu trabalho diferenças, tá? Isso aqui não é só para você, Anderson, é para todos os alunos. José, Jennifer, Evelyn, Erasmo, Leodemir, Letícia, todo mundo, tá? Quando eu trabalho com faça a diferença, faça a distinção, eu primeiro preciso saber o que é, eu preciso saber, faça a distinção entre X e Y. Eu preciso primeiro dizer o que é o X, dizer o que é o Y e poder depois fazer essa diferença, dizer que X não é Y. Então, eu primeiro tenho que saber, para diferenciar, tá, gente? Coisa, bem jurídico, eu preciso saber o conceito de cada um. Então, de uma forma mais sistematizada, como é a pesquisa de vocês. E eu falo isso porque eu não sou professor de ficar dando artigo para aluno. O Leodemir já foi meu aluno, é meu aluno em outras disciplinas, e ele sabe muito bem disso, tá com a gente aí desde o primeiro semestre, né, Leodemir? E aí, ele sabe muito bem disso. Eu não sou professor de dar artigo de Código Civil e dizer, olha, o artigo diz isso, pronto, acabou. Tá? Nós estamos dentro de uma academia de direito, a gente precisa compreender e assimilar os institutos. Então, assim, Carol, Rosângela, todo mundo da minha turma, tá? Pra gente, quando a gente passar um trabalho, nem que vocês façam ali 2 parágrafos, 1 parágrafo, dizendo a caneta Bic é X, é isso. O post-it é isso. Logo, o post-it não é uma caneta e nem a caneta é um post-it. Vocês estão entendendo? A gente precisa saber qual é a essencialidade, qual é a singularidade de cada conceito para poder diferenciar. Então, quando eu abordo, por exemplo, o porquê que o ser humano não está compreendido dentro daquele conceito do que coisa é tudo aquilo que existe com exceção do ser humano, eu tenho que entender por quê. Na hora que eu for traduzir esse conceito, que eu for aplicar esse conceito na realidade, em que eu não possa exercer sobre determinado bem ou sobre determinada coisa, porque a coisa, o bem também é uma coisa, eu não posso exercer domínio, que é um dos caracteres dos bens, tá? Eu não posso quantificar de forma valorativa. Uma vida é uma vida absoluta. Então, não estou dizendo que o direito à vida é absoluto, estou dizendo que a quantidade vida é absoluta. Morreu, acabou. Eu não tenho como valorar aquilo, eu não tenho como dizer, eu vou então te indenizar por perdas e danos em 50 mil reais por essa dívida, por essa vida. Eu não tenho como fazer isso, a vida ela não é quantificável, tá? Eu também não tenho como exercer sobre a vida do ser humano ou sobre o próprio ser humano, em abstrato, o domínio sobre esse ser humano. Entendeu? Então, por isso, gente, que quando eu vou trabalhando os conceitos, eu preciso compreender
a raiz do conceito, eu preciso compreender o porquê que aquilo existe. Já expliquei para vocês, já fazendo de novo o meu jabá, né, para o direito civil, nada no direito civil existe por acaso. Tá? Nada, absolutamente nada, nem um inciso, nem um parágrafo, nem uma linha, nem um artigo. Não existe por acaso, não foi colocado ali por acaso. Nós temos, sim, nossas dificuldades técnicas dentro do direito civil, nossas dificuldades de redação dentro do direito civil, mas nada ali é por acaso. Então, quando eu abordo o conceito de coisa bem jurídico, a vida, ela é um bem jurídico, é um bem e também uma coisa. Só que o ser humano, que é portador da vida, ele não é um bem jurídico, ele não é um bem e também não é uma coisa. Porque eu não vou conseguir valorar, eu não vou conseguir exercer sobre essa característica, essa singularidade do ser humano. Eu não vou conseguir exercer domínio sobre aquilo, tá? De forma legal. Então, a gente precisa de fazer esse cotejo justamente de uma forma mais específica, de uma forma mais doutrinária. Por isso que eu passei para vocês as referências bibliográficas que são neste sentido, tá? Leodemir, dê a sua contribuição aí, meu querido, eu quero lhe ouvir. Hoje eu quero lhe ouvir. Na aula passada tu estava, Leodemir? Ver se eu tento aqui. Vou trabalhar lá na dúvida. Bem jurídico é toda coisa que pode ser objeto do direito. Direito à vida, à liberdade, à honra, à propriedade. É com base nos bens jurídicos que os crimes são alencados no Código Penal. Crime contra a vida, contra a honra e contra o patrimônio, etc. Wikipédia. Quando você relaciona, por exemplo, vida à pessoa, né? A dúvida, aí entra na questão de bens jurídicos, de coisa, de bens jurídicos, e fica de fora o ser, o humano. Mas e aí a vida? Não seria desse ser? Como é que fica essa relação? Como fica essa relação? A dúvida. Aí, o domínio vai falar de regime jurídico, autônomo, falar de alienação, falar de valor econômico. E eu pesquisei várias coisas e vi vários vídeos também. Vi vários vídeos até se contradizendo. Né? Ou assisti até um vídeo dizendo que não é para acreditar em vídeo, é melhor ir para o livro e pesquisar do que pegar mastigado. Eu concordo contigo, eu acho que eu concordo. Pegar mastigado e tudo mais. Mas cada vez que você pesquisa, você... que o professor posta no YouTube, né? O meu vídeo que eu posto lá no YouTube, que é da nossa aula. Com exceção desse vídeo, eu quero que vocês pesquisem em livros, que vocês pesquisem em artigos, que vocês ali tem... Esse livro, ele é muito bom, tá? Ele vai acompanhar vocês aí por um determinado período de tempo. Leodemir, muita gratidão pela sua contribuição. Se tem mais algo a só que, por exemplo, para as partes bem, é uma coisa passível de valor econômico. Para o direito, bem, é coisa com valor econômico. Se apresenta com 3 características. Assim, pode ser classificado domínio, regime jurídico, autônomo e alienação. Não dá a resposta, Leodemir, da atividade que vem, égua. Já está dando a resposta da atividade que vem, mas sua pesquisa foi muito avançada, tá? Realmente você é um aluno muito esforçado, um aluno brilhante. E deixa eu só responder aqui o chat, senão eu não vou conseguir responder, que vai subindo aqui. Bem é uma coisa que se atribui valor, não sendo somente valor econômico. Ok. Se alguém puder ler para ele, o bem jurídico é quando possui muito valor para o ser humano e o Estado vê necessidade de tutelar esses bens para a maior segurança desses bens. Não só para a maior segurança dos bens, mas para a maior segurança também
que você, como ser humano, lembra que nós estudamos que o direito da personalidade, que o ser humano está no centro, mas que em torno dele gravitam vários direitos e bens, tá? Direitos, obrigações e bens. Então, não só para assegurar esses bens, mas para assegurar o próprio direito do ser humano a esses bens, tá? Isso, é aquilo que a gente falou na aula anterior. Todo bem é uma coisa, mas nem toda coisa é um bem. Aí temos uma pergunta aqui da Patrícia. Professor, os escravos antigamente eram considerados um bem? Sim. Antigamente, os escravos, principalmente na época do feudalismo, né, nós estudamos ali a história do direito, essas pessoas elas eram desprovidas de dignidade, elas eram desprovidas da sua própria singularidade de ser humano, tá? Então, elas eram, sim, consideradas como bens, principalmente não só os escravos, mas também as pessoas que deviam e acabavam ali se tornando submissas a um regime do seu suzerano, tá? Que era o dono, né, do vassalo. Com relação, gente, à parte técnica, vocês não precisam de microfone, de internet, vocês não precisam se justificar, tá? Só se eu chamar, aí se realmente tiver dificuldade, aí vocês falam, professor, não posso, aí vocês digitam aqui, tá? Tá, os animais, como nós falamos na aula passada, Jennifer, eles se inserem na categoria do semovente, tá? Em que pese tem uma discussão muito grande, não é ser movente, é semovente, S-E-M-O-V-E-N-T-E, de personalidade de um ser humano, tá? Vamos lá. Bem jurídico é toda coisa que pode ser objeto de uma relação de direito e coisa... Professor, o senhor me ouve? Estou lhe ouvindo, Ana Paula, estou lhe ouvindo. O senhor falou e ficou mudo para todos nós. Tem como o senhor repetir? Ficou mudo? Sim. O meu? Foi. Olhe no chat. Ficou mudo por um tempo aí, quase professor. todos. Agora que voltou. Acho que ficou uns 30 segundos mudo aí. Égua, 30 segundos eu falei muita coisa. Mas bora lá. Volte a fita. Tá. Já tá bom. Já vamos repetir, tá? Mano, em 30 segundos eu falei 20 milhões de palavras. Bora lá. Então, onde foi que eu parei especificamente, Evelyn? Me diz aqui. Que eu não sei. Onde eu parei? Eu tava falando o quê quando o áudio sumiu? Cadê a Evelyn? Tô te vendo. O senhor estava falando sobre os animais, professor. Ana, tu não é Evelyn, Ana. Tu é Ana. Cadê a Evelyn? Mas eu não ouvi o senhor falar. Tá falhando para mim. Vai, tá. Então, gente, bora lá. Eu tava falando sobre os animais, certo? Que há uma discussão. Pronto. Com relação a... Foi feito o seguinte. Foi feita a pergunta. Professor, e os animais? Eles ficam aonde? Onde eles se inserem? Os animais, dentro da sistemática do Código Civil, eles se inserem como ser movente. Não é ser movente, é ser movente mesmo. Vou até escrever aqui no site, tá? No chat. É assim que se escreve, tá? Vou já pegar aqui para vocês a parte dos semoventes dentro do Código Civil. Cadê? Achei. Vou colocar aqui no chat para vocês. Para a gente poder...
Travou aí para vocês? Agora não. Não. Para mim, não. Para mim deu um negócio, porque tá relampeando bastante aqui para Belém. Eu acho que vai chover. Não sei se para aí como é que tá. Só não vai nevar pra cá, né, professor? Igual era para nevar para cá, olha. Eu ia amar. Vou pegar para vocês. Receberam aí, né? Como é que se escreve? O ser movente, né? Não é ser movente, é ser movente. O que é o ser movente? Ele é considerado um bem que tem movimento próprio, tá? Então, o animal selvagem tem movimento próprio, o animal domesticado tem movimento próprio. Professor, o ser humano tem movimento próprio. O ser humano é um ser movente? Não, gato. Eu te falei que ser humano nem bem é, nem coisa é, tá? Vamos lá. O que mais? Deixa eu ver aqui, um momento, por gentileza. Escrevendo. Professor... Leodemir, é porque vocês vão escrevendo, professor, minha câmera não tá boa, professor, meu áudio não tá bom. Aí as perguntas, elas desaparecem. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Só um instantinho, Leodemir. Sidney, tu vai ter que ver, o Sidney perguntou assim, prof, as bancas de concurso, como o CESP é assim, olha, tá? Elas aderem qual corrente em relação a coisas e bens? Ou elas vão pelo Código Civil? Como assim, qual corrente? Elas vão pela corrente de que coisa é o macro, bem e bem jurídico, tá? Que é, inclusive, a corrente adotada pelo Código Civil. Mas veja que aspectos doutrinários você não vai conseguir compreender dentro do Código Civil. O Código Civil ele vai te dizer o bem móvel é isso, o bem imóvel é aquilo, o ser movente é isso, um entulho de uma construção que vai voltar, ele é um bem imóvel. Então, assim, é isso que o código vai trazer. Tu vai ter que analisar na tua banca justamente nesse sentido. Se ela está te perguntando uma posição de um determinado doutrinador ou se ela está te perguntando de forma geral, de forma genérica. É muito difícil, em questões objetivas, a banca pedir essas questões que são muito controvertidas de forma doutrinária, tá? É bem complexo a gente pedir em questão objetiva essas discussões doutrinárias. O que ela vai colocar, provavelmente, é uma questão discursiva, ela vai te colocar um caso concreto, vai te pedir para tu dissertares acerca disso, tá? Ok. O pessoal não está preparado para a neve ainda. Tá. Erasmo, me diz aí um pouco do que tu pesquisaste, por favor. Professor, boa noite. Boa noite. Apareça, que eu vi você aparecendo no início. Tava até sem camisa. Já botou uma camisa? Não. Vá botar. Tá quente. Tá muito quente, professor. Vá botar. Eu também estava com uma camisa morta de quente, que eu já estava despachando no tribunal. E tô com O senhor quer saber sobre minhas pesquisas sobre a diferença de coisa, bem e bem jurídico? Isso. Tá. Eu pesquisei, saiu muito parecido com o que a Rosiane falou, que coisas... desculpa o barulho, porque meu padrasto é músico, tá? Que coisa é tudo aquilo, todo objeto corpóreo que existe no mundo, com exceção do ser humano. Bens seriam espécies de coisas, mas só que eu não consegui achar muito bem uma definição para bens. Eu tive a mesma dificuldade da Rosiane, porque eu encontrei muito o que era coisa e o que era bem jurídico, mas bem em si eu não consegui encontrar uma definição certa. E bens jurídicos são coisas que são juridicamente reconhecidas, são coisas no qual o direito pode agir. Uhum.
Tá. A única questão, justamente, que reside é nessa diferença, né? Em poder conceituar, principalmente a questão de bens. Por isso, antes de eu falar a atividade da aula que vem, quero que o Leodemir fale, ele ia falar alguma coisa. Diga lá, Leodemir. E você ia falar, meu querido? Queria falar? Vocês estão me ouvindo? Então, não, eu só quero, só uma dúvida, por exemplo, bens semoventes é uma definição nova, é recente, incluir os animais Não. como bem, já é bem antigo ou é Movente remonta, ou é do novo Código de Não, Processo Civil? movente, inclusive, remonta lá das ordenações, tá? Então, não é algo novo. As Filipinas adotaram, o Código de 16 adotou e o Código de 2002 também fez trouxe esse instituto, porque eu quero responder ao mesmo tempo que eu estou lendo, e eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quem está com essa dificuldade também de direito net? Professor. Ai, Evelyn, pelo amor de Deus. Não, vocês têm uma péssima ideia do que é pesquisa e direito, do que é essas coisas, por quê? Porque eu vou dizer. Tá? Vocês acham realmente... Vocês já viram o meme da Samira Close? Aqui no escritório eu adoro o meme da Samira Close. Vocês têm uma péssima ideia do que é chegadeira, do que é essas coisas, por quê? Porque eu vou dizer. Então, vocês têm uma péssima ideia do que é pesquisa e direito, do que é essas coisas, por quê? Porque eu vou dizer. Vocês estão dizendo que direito net explica direitinho sobre bens. Gente, pelo amor de Deus, onde que direito net vai responder melhor do que isso aqui? Não tem como, galera. Vocês têm que entender que vídeo, tutorial, essas coisas é quando vocês já... Não estou falando só para Evelyn, tá? Estou falando para todo mundo que eu sei que vai lá no Wikipédia, que vai lá no Brasil... Né? Eu até esqueci aqui os sites que eu utilizava para pegar trabalhos feitos, que eu sei que os meus alunos visitam o site de trabalhos feitos, que eu sei que vocês estão assim. Professor. Fala, Rita. Então, é só para... Porque o Erasmo falou que não conseguiu, né? Eu não entendi direito a internet. Tá, ele não conseguiu, ele conseguiu pesquisar, tá? Qual é a diferença? Não conseguiu achar conceito de bens, né? Sim, vou falar. Qual é a dificuldade de vocês? Eu entendi que ele não conseguiu ver um... Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem cortado. Espera aí, professor, tá gravando aqui. O senhor tá me ouvindo? Tô. Eu só vou falar um pouco sobre bens. Aí o senhor me diz, porque foi falado mais coisas e eu estava refazendo meu trabalho. E agora eu achei outras. Queria ver se era isso. Então, fale aí. Valores materiais. Rita, tá cortando. Tu não queres colocar aqui no chat? São valores materiais que podem ser objetos. Rita, tu não queres colocar aqui no chat porque tá cortando. Aí tu coloca aqui no chat e eu leio. Tá bom? Pode ser assim? Tá. Cadê a Carol? Carol, eu tô aqui. Deixa eu ver aí. Cadê você? Pronto, apareceu. Aí. Carol, me diz uma coisa. Tu pesquisaste sobre essa diferença de bens, coisas e bens jurídicos. O Erasmo trabalhou muito bem essa questão das coisas, tá? Me diz uma coisa, né? Fazendo aqui um pequeno trocadilho. Com relação aos bens,
em específico. O que tu compreendestes em relação aos bens? Por que, gente, eu faço as perguntas? Porque eu preciso saber como é que está a compreensão de vocês para a gente ir avançando na matéria. Não tem como eu avançar na matéria se a turma ainda apresenta determinada instabilidade com relação à compreensão doutrinária, tá? Então, diga lá, minha querida, com relação a especificamente bens. Inclusive, eu estou fazendo aqui minhas anotações no post-it a respeito das dúvidas dos alunos, para quando eu fechar essa parte de fala, a gente colocar. Uhum. Os bens são definidos como coisas ou objetos que possuem utilidade e servem para atender uma necessidade humana. Eles podem ser trocados ou unidas numa relação jurídica por causa de seu valor econômico ou pelo interesse de que desperta. São classificados dentro do Código Civil, dentro do livro dos bens. Tá. Vamos lá, gente. Vou mais uma vez conceituar para vocês. Nós trabalhamos isso na aula anterior, eu vou conceituar de novo, tá? Quando a gente trabalha o vocábulo bem, quando a gente trabalha o vocábulo bem jurídico, quando a gente trabalha o vocábulo coisa, a gente tem que ter muito claro e muito fixo o que é cada um para a gente não se confundir, tá? Deixa eu só ver aqui o que colocaram no chat. Isso, Vladimir, justamente essa questão do que a gente já trabalhou, né? Exclusão do homem. Olha, a Rita de Casa colocou assim: bens são valores materiais ou imateriais que podem ser objeto de uma relação de direito. Perfeito. Enquanto que o objeto de direito positivo é a conduta humana, o objeto de direito subjetivo podem ser bens ou coisas não valoráveis, tá? Eu acho que tu trocaste, né, Rita? Porque o objeto de direito positivo, tá? A questão é os bens ou as coisas não valoradas. E o subjetivo é justamente essa conduta do ser humano sobre determinado bem. Sem problema, Anderson, sem problema. Então, vamos lá, gente. Coisa, quando eu trabalho o vocábulo coisa, tudo aquilo que existe, com exceção do ser humano. Se tem valor, se não tem, se tem regime jurídico próprio, se não tem, se eu consigo exercer domínio, se eu não consigo, é tudo, com exceção do ser humano. Uma casa é uma coisa? É. A internet é uma coisa? É. A energia elétrica é uma coisa? É. Ponto. Agora a gente vai ver o que é bem, tá? Quando eu trabalho sobre bem, a gente vai ter que estudar o seguinte, que para que eu faça essa diferenciação de coisas e bens, eu tenho que entender o que são os bens e quais são os caracteres de formação de um bem, tá? Inclusive, eu fiz um trabalho no semestre passado a respeito só dos caracteres dos bens, para poder ficar muito bem delineado na cabeça de vocês a respeito do que é coisa e do que é bem. Por quê? A coisa, a luz solar, ela é uma coisa? É, tá? Ela é um bem? É. Ela é um bem jurídico? É. O único problema é o seguinte, que aí eu vou ter que fazer uma relativização em, quando eu trabalho coisa para bem, bem eu preciso de um regime jurídico autônomo, eu preciso valorar essa coisa ela precisa ter um valor econômico, uma reverberação de um valor econômico, tá? E eu consigo exercer o domínio sobre essa coisa. Eu consigo exercer o domínio sobre a luz solar, eu consigo dizer, olha, a luz solar vai ser só minha, não vai ser mais de ninguém. Tá? Eu não consigo fazer isso. Ah, professor, mas se o senhor trabalha, é um aluno vegano, mas se o senhor trabalha com luz solar, veja que o bem não é exatamente o fóton, as partículas que saem do Sol, lá das reações químicas de hidrogênio, enfim, aquela coisa toda absurda. E vem para cá. O
Você não está negociando isso. O que você está negociando é a energia que você converteu na hora de produzir isso, tá? Então, a energia, tanto que, por exemplo, o gato, chamado gato, né, que é a ligação clandestina de energia, o Código Penal, em que pese não seja a nossa matéria, em que pese também, eu sou veemente contra você apoiar institutos do direito civil dentro do direito penal, em que pese todas as cadeiras de direito eles estejam concatenadas, mas o Código Penal considera, para efeito de furto de coisa alheia móvel, ele entende que as energias também se enquadrariam ali no artigo relacionado ao furto, tá? Então vejam o seguinte, que quando eu pego essa coisa e eu trago ela em que eu possa exercer sobre ela um regime jurídico, em que eu possa exercer sobre ela um domínio, e isso me pode ser valorado, deixa de ser coisa e passa a ser bem. E quando esse bem é objeto de apreciação do direito, ele é um bem jurídico, tutelado, tá? Então ficou bem diferenciada essa questão aí para vocês. Jennifer, tá ok aí, querida? Erasmo, Alisson, tá tranquilo? Ok, professor. Show de bola. Anotem aí a atividade para a aula que vem. Peraí, professor, peraí. Leodemir, olha o teu chat, por favor. Cadê a Rosângela? Cadê a Berenice, que vocês não aparecem? Leu aí, Leodemir? Estou aqui, professor. Oi, professor. Cadê o Professor, Tranquilo aí, Leodemir? Confirma aí o recebimento Aqui é o Matheus, eu só não estou tão participativo. Matheus, só um instantinho, só que falar com o Leodemir. Cadê o Leodemir? Será que a internet do Leodemir caiu? Fala, Matheus, o que tu ias falar? Depois eu falo com o Leodemir. Leodemir, peraí, rapidinho. Leodemir, tu estás me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Confirma a mensagem aí no chat. Eu vou já confirmar, não estou conseguindo. Não tá, o meu celular está dando preto aqui, mas eu vou já ler. Tá. Já vou E confirmar. aí, fica só para você, querido. Só para você. Tá, ok. Fala aí, Matheus. Oi, professor. Boa noite. Eu só não estou tão participativo assim hoje porque minha internet está um pouco ruim, está travando e meio complicado. Sem problema, não se preocupe, querido. A minha também, professor, está travando bastante. Tudo bem. Eu acho que é porque quando eu estava aqui, é que no 22º andar. Okay. E aí a gente tem a vista para a banda de Abaetetuba, tem a vista para a banda daqui de trás, assim, sei lá para onde é que é para cá. Lá para aquela ponte da alça viária. Para cá é Abaetetuba e para cá é a ponte da alça viária. Então, tava vindo assim umas nuvens e elas estavam assim pipocando de relâmpago dentro. Então, acho que é por causa disso que a nossa internet não está muito boa. Não sei se também é aqui ou também é com vocês, tá? Então, não se preocupe com relação a essa questão de participação. O que eu quero realmente é que vocês estejam aqui, que vocês estejam aprendendo. Se tiver alguma dúvida, vocês podem sempre me interromper. José, tá tudo tranquilo? Professor, Tudo sim, professor.
Tudo tranquilo. Diga, Diogo. Eu peguei bem a ideia de bens e tudo mais, mas eu ainda não compreendi certo a definição de bem jurídico. Poderia me dizer? Quando o direito passa a tutelar esse bem, quando ele passa a proteger esse bem da vida, tá? Vou já repetir, Val. Vamos lá, vou repetir então para todo mundo. Coisa, tudo, com exceção do ser humano. Até aí, ok, certo? Bem, quando eu posso exercer sobre aquela coisa um regime jurídico, domínio e valorá-la, é um bem, tá? Esse bem, quando ele é protegido pelo direito, ele se torna um bem jurídico, um bem tutelado, tá? Então, por exemplo, Professor? a vida, ela é uma coisa, porque ela existe no mundo das ideias e não é ser humano. A vida, eu tenho uma proteção, ela tem um regime jurídico autônomo, a existência humana, lá. Tá. E sobre essa vida, tudo aquilo que a gente já falou sobre isso, eu ainda consigo perceber que o direito protege esse bem. Então, ele se torna um bem jurídico. Ele se torna um bem tutelado. Tá? Obrigado. Nada. Professor, Deu para entender? eu só queria falar um pouco sobre o que eu pesquisei sobre os bens jurídicos, porque eu não sei se realmente está certo o que eu escrevi. Então, ninguém melhor que o senhor para dizer isso. Então, na minha pesquisa foi o seguinte, que estava dizendo que que era um valor ou um interesse de alguém que é protegido por lei. E eu também li que, no caso, sendo uma base do direito penal para criar as normas penais incriminadoras. E a pessoa que atentasse contra esse bem acabaria sendo punida. Tipo, no caso de um homicídio, o bem jurídico que é tutelado seria o direito à vida. Então, é correto essa analogia? Olha, eu sou forçado a dizer que é correta, tá? Eu sou forçado a dizer que é correta porque a gente adota a teoria de um direito, né, que é completamente integralizado, e a gente só faz essas diferenças entre direito civil, penal, administrativo, constitucional, essas coisas, de forma didática, tá? De forma em que a gente consiga estudar os diplomas respectivos a cada um. Por isso que eu sou forçado a dizer que quando a gente trabalha bem jurídico tutelado, bem da vida juridicamente tutelado, lá do direito penal, você vê, por exemplo, o tipo penal, ele vem o tipo penal, ele vem o verbo, ele vem a conduta do tipo, e vem embaixo, bem juridicamente tutelado, se é honra, se é patrimônio, se é a integridade, se é a inviolabilidade do corpo, se é a sexualidade, enfim. E aí ele vem, e aí você pode ter problemas de usar isso. A gente só tem que fazer uma ressalva. Nossa fonte de estudo não é o Código Penal. Tá? Mesmo assim, puxando meu jabá para o direito civil. Anotem aí a atividade. Eu te esclareci, Matheus? Professor, Oi, Gabriela. só uma dúvida, por favor. Para ser considerado bem, é necessário ter valor econômico? O bem não é que eu vá fazer valor econômico dele. Eu vou fazer uma apreciação econômica. Tá? Ele não é que seja indispensável para aquele bem. Vida. Vida tem valor econômico? Não. Né? Mas a vida é considerada um bem. Então, salvo em alguns exemplos, a gente vai fazer essa análise. Tá? Mas de forma geral, de forma genérica, até porque vocês vão estudar, vão fazer um trabalho agora para a próxima aula, e aí a gente vai conseguir fechar essa parte introdutória e já ir para a classificação dos bens. Tá? Vamos lá, o trabalho da próxima aula é isso aqui. Ó.
vou só abrir o meu e-mail, porque eu passei essa atividade, já passei essa atividade, eu quero fazer o mesmo padrão, para a gente manter o mesmo nível de estudo. Professor, a minha tela tá congelada aqui no Leudemir. Não, porque o Leodemir estava sem o mudo no microfone. E aí, agora que eu botei ele no mudo, e aí voltou para mim agora. Ah, qual era o trabalho que eu não consegui ver nada? Nem escutar. É isso que eu vou passar aqui. Tá ok. Aí, os bens e seus caracteres, tá? Os bens, eles possuem características não conceituais, mas eles possuem características que os distinguem das coisas, tá? E um doutrinador que fala muito bem sobre isso, uma doutrinadora que fala muito bem sobre isso, é a professora Maria Helena Diniz, tá? Deixa eu só abrir aqui se eu consigo um outro doutrinador para vocês. Perfeito, é isso mesmo. Nós temos também o professor Serpa Lopes, que fala sobre isso. Professor Silvio Venosa também. Vou pegar aqui os nomes já para adiantar o serviço de vocês. Vocês já irem direto na fonte. Olha, consegui até um livro aqui em PDF. Já viu o que é isso? Já passo para vocês. Eu vou passar aqui no chat o arquivo. Gente, a idade vai chegando, a gente não consegue enxergar as coisas de longe, né? Misericórdia, Jesus. Cadê? E como é que estão as outras disciplinas? Me contem. Vocês ainda amam direito civil? Ixi, melhor disciplina. Ai de vocês que me troquem, vocês vão ver só. Tá aí, já estou mandando para vocês o livro do professor Silvio, tá? Vocês também vão encontrar algumas coisas nele. E aí o trabalho para a aula que vem são os bens e seus caracteres, tá? Eu não quero, já vou deixar aqui destacado, consignado, né, falado, gravado, escrito. Eu não quero conceito de bem, o que é bem imóvel,
o que é bem móvel, o que é bem reciprocamente considerado. Eu não quero isso, tá? O que eu quero são 3 características dos bens, tá? Você vai pegar o livro, você vai ver que quando a gente falar característica dos bens, são 3, tá? Eu não quero conceito de bem. Conceito de bem nós vamos tratar lá na frente. Conceito de bem móvel, de bem imóvel, bens considerados em si mesmo, coisas acessórias. Eu quero as características dos bens, que são 3, tá? Quem é o professor de vocês de direito penal? Francisco. Ah, tá. Então é isso, gente. Nós temos alguma dúvida? Cadê vocês? Não estou ouvindo vocês. Não, professor. Tá ótimo. Obrigado, Rosiane, por não me deixar sozinho. Vocês já viram a minha campanha, uma campanha que eu compartilhei lá da professora Luciana Faísca? Já vi. Compartilhei lá no meu Instagram. Deixe sua webcam ligada, não deixe o professor sozinho, né? É uma campanha, gente, isso é muito importante, principalmente nesse momento de distanciamento social, a gente tem que adotar, né, essas questões. O Danilo está aglomerando ali, né? Cadê? Deixa eu achar ele aqui. Almir, tudo tranquilo aí? Deu para entender direitinho os conceitos? Tá ok. Então, gente, temos alguma dúvida? Leodemir, Rosiane, Letícia, tudo tranquilo? José? Não, professor. Eu só tenho que deixar um aviso aqui para ele. Gente, tá ótimo. Ok. Gente, seguinte, a Rosiane me pediu uma oportunidade de fala, tá? Não estou carente, querido. Isso é a última coisa que eu estou. É porque realmente, né, a gente tem que estar participando aqui. Se você não tiver webcam, tudo bem. Mas se tiver, liga, tá? Olha, a Berenice apareceu. Estou vendo aqui a Berenice. Tá? A Ana já está deitada. Gente, que coisa maravilhosa. Queria estar só a Ana agora. Eu queria... Ei, gente... Chega com a minha costa tá doendo. Todo mundo vai estar deitado, inclusive o professor, tá? Vou pegar, vou trazer aqui um negócio para cá, vou dar aula para vocês lá do meu quarto. Mentira, brincadeira. Então, assim, gente, a Rosiane me pediu para um momento de fala, tá? E depois que a Rosiane falar, ainda tenho mais uma vez para vocês. Porque se eu falar agora, vocês vão sair quando a Rosiane falar. E ninguém vai ouvir o que a Rosiane tem para falar. Fala, Rosiane. Gente, é assim. Talvez nem seja tanto importante, mas semana que vem, se vocês precisarem de alguma coisa, ou se algum professor passar algum trabalho e precisar organizar, precisar da ajuda da líder de turma, vocês procurem a Bruna. Porque eu vou estar fora de área, provavelmente por quase uma semana. Eu não vou estar assistindo a aula, eu vou ficar ausente aí essa semana e vocês podem mandar mensagem para a Bruna ou para a Raina, tá? Que depois elas vão me repassar tudo, se for o caso. Mas a Bruna pode resolver qualquer BO. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem para ela. Se tacarem fogo em qualquer lugar, vocês mandam mensagem para ela que ela vai resolver. Era isso, professor. E o trabalho do professor de penal não é trabalho específico. É apenas para a gente montar duplas e aguardar. A atividade ela vai estar valendo um mini código penal. Rosiane, Só travou. isso. Qual foi a parte que travou? Trabalho de penal. Sim, o trabalho de penal é só para montar as duplas. Você monta sua duplinha aí e... Eu quero beleza, Rosiane. Eu quero beleza. Trava na beleza. Destrava, professor. Ai, meu Deus. Fala, destrava. Vocês são uma bênção. Destravei. Destrava. Destravei.
Gente, é isso. É Tá? isso, amados. Qualquer coisa, a Bruna, qualquer coisa, vocês me mandem mensagem, mas assim que eu estiver em área, eu vou conseguir responder vocês. E o trabalho de penal é simples, é só para montar a dupla e aguardar. Ah, pois agora, porque eu não deito, pois também nos meus trabalhos. Tá valendo um Vai tá valendo. código civil também? Não vou dar daqui de vocês, eu vou dar um novo. Eu não Sorteia odeio. esse amarelo aí. Só não faça Não igual o fica por Carlito. baixo, professor. Só não você faça fica igual o por baixo. Carlito, pelo amor de Deus. Se fosse meu sorteio, eu vou texto. Que O senhor não ficar por baixo. Só não faça igual o Carlito, que diz que vai dar ponto e não dá ponto. Diz que vai dar um vade-mecum e não dá nada. A Rita cobra ele bastante dos pontos e eu também cobro, gente, para você. Não, mas é para cobrar de mim, é para cobrar. E olha, professor, eu não apago conversa. Então, se o professor me diz que vai dar meio ponto, eu salvo a conversa, bato o print e deixo na minha nuvem. Porque Print, é prova. tá, eu isso uso, é eu verdade. uso tudo contra o Carlito. Eu uso tudo. Eu não uso fico tudo por contra o Carlito. baixo. Mas, gente, não tem nada que faça ele dar os nossos pontos. Tô lutando aí, mas tá difícil. Tá ótimo. Não, mas eu não sou o Mas Carlito. o professor Saulo é diferente. Eu não deito, eu não fico por baixo. E aí a gente vai avaliar o aluno que tiver ali o melhor desempenho no semestre, tá? Eu gosto assim, é semestre, não essas coisas poucas de atividades, esse negócio também. Eu gosto do negócio mesmo, do alto desempenho, tá? Então, a gente vai aí verificar nesse sentido, tá? Então, gente, quero que vocês fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de todos. A gente tá gravando aqui, né? Tá gravando. Nina, eu passei um susto tão grande, o meu recado era truque, Evelyn. É truque, mano. A gata. Tava fazendo a cava do Batman, porque senão, se eu dissesse que eu não tinha recado, ninguém ouviu o que a Rosane ia falar. Então a gente dá-lhe uma vinculada ali, diz que o professor quer falar. O truque da galinha morta. Lógico, gata. Me respeita. 10 anos de parede de UVD. Falar, gatista. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite.